Olá, muito boa tarde a todos. Estamos gravando por meio de vídeo, mas isso aqui também é um podcast jurídico e nós nos reunimos aqui, eu, Dr. Douglas Artigas, para tratar um pouco sobre as novas MPs aí do governo federal que vieram para dar uma sustentação tanto ao empregador quanto ao trabalhador nesse momento de crise. Então foram editadas aí 2 MPs por enquanto e uma terceira agora durante a madrugada, um pouco antes da gente gravar esse vídeo e fazer esse podcast. É a MP 927, a MP 936 e a MP 944. Vou passar a palavra aqui para o meu colega poder se apresentar para vocês e vamos dar seguimento ao baile após isso. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Boa tarde. Sou o Douglas Queira, sou advogado, professor também de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. E estou aqui a convite do Dr. Leonardo gravando essas informações, esse podcast, esse vídeo para vocês, para a gente tirar um pouco de dúvida, né, Leonardo? Porque agora, nesse momento, virou moda no Brasil essa tal medida provisória. Nunca se viu falar tanto de medida provisória no nosso país e agora, em razão dessa pandemia aí que ninguém estava esperando e que a gente nem sabia como reagir a isso, não sei nem se a gente sabe como reagir a isso, mas virou moda as medidas provisórias. E aí, então já agradeço desde logo pelo convite, tá? Pra gente trocar essa ideia e tentar clarear um pouco, tirando as dúvidas tanto do empregado quanto do empregador relacionado a essas novidades. Bom, vamos lá. A primeira MP 927, né, Douglas, foi editada logo no começo aí da crise do coronavírus e ela veio para regular aquela primeira situação, como que ficaria o teletrabalho, como que ficaria a constituição de banco de horas, também como seriam antecipadas as férias, de que forma tudo isso seria tratado. Entre outras coisas, também ficou tratado como ficaria a suspensão dos pagamentos do INSS e FGTS, dentre outras medidas. Fala aí um pouquinho para nós o que você achou dessa primeira MP, principalmente em relação à regularização do teletrabalho. Bom, a medida provisória 927, ela foi depois sucedida por várias outras medidas e ela veio como realmente o primeiro disparo do governo federal para tentar apaziguar e colocar ordem na situação. Ela cometeu, Leonardo, ao meu ver, algumas falhas técnicas, e aí eu já até te peço licença para que talvez durante a minha fala eu teça alguns comentários a respeito da nossa administração pública nesse sentido, mas ela cometeu algumas falhas que realmente nos assustou ao mundo jurídico da área trabalhista especificamente. Uma das falhas mais graves e que foi corrigida posteriormente pela MP 928, que anulou esse artigo, dizia a respeito do artigo 18, que tratava uma suspensão do contrato de trabalho por um período de 4 meses. O que é isso? O governo federal disse simplesmente o seguinte: você pode mandar seu empregado para casa durante 4 meses e ele está suspenso como se fosse uma férias, porém não remunerada. Ok? Então é assim, eu mando meu empregado para casa, ele fica 4 meses, que é o período que a gente presume que vai ser o período utilizado para romper esse problema de pandemia, e depois ele retorna ao trabalho e continua do jeito que está e tudo bem. Só que o que acontece com esse artigo 18 da 927, que foi, repito, revogado pela MP 928? A CLT traz uma previsão lá no 483 da rescisão indireta, que diz o seguinte: o empregado poderá rescindir o contrato e receber as verbas trabalhistas se porventura o empregador cometer vários tipos de pecados, digamos assim. E a linha D... São as faltas graves, isso, do empregador, né? O empregador comete uma falta grave e o empregado pode rescindir. Grosseiramente falando, é o inverso da justa causa. Exato. A justa causa é quando o empregado comete uma falta grave e o empregador manda ele embora. Já a rescisão indireta é quando o empregador comete uma falta grave e o empregado fala: estou indo embora. Pois bem, o artigo 483 na linha D traz a seguinte previsão: poderá considerar rescindido o contrato de trabalho quando o empregador deixar de cumprir suas obrigações contratuais. E uma das obrigações contratuais do empregador, talvez a mais importante, é o salário. Óbvio. Né? Porque o emprego é uma via de mão dupla. Eu dou minha mão de obra e o empregador me dá o salário. Justa contra a prestação. Exato. Porém, esse artigo 483, ele traz essa previsão e implicitamente na legislação, o conceito é o seguinte: após 3 meses que o empregado fique sem salário, ele já pode rescindir o contrato. Ou seja, se você é meu empregador, me deixou sem salário por 3 meses, eu posso falar: olha, estou indo embora, e há uma rescisão indireta.
Aí vem a medida provisória e diz que o empregador pode deixar o empregado 4 meses sem salário. Ou seja, uma afronta direta a uma lei federal, a CLT. Então, na forma em que estava a medida provisória nesse artigo 18, 927, a Presidência da República estava simplesmente dizendo, olha, está todo mundo demitido. Exato. Porque passado 4 meses, todo mundo pode entrar com ação. E aí gerou um pandemônio, não uma pandemia, no sentido de que, peraí, o que significa isso? Então o governo está autorizando que eu rescinda meu contrato? E aí logo depois, no próximo dia, veio a medida 928, que cancelou este artigo especificamente da 927. Mas a 927 em si, eu não analiso como ela de todo ruim. Ela traz alguns artigos que são fundamentais. E o primeiro dele, eu até peço licença para ler para você, que está lá no começo da medida, que diz o seguinte em seu parágrafo único do artigo 1º da medida provisória. O disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública, ou seja, essa medida já declarou a calamidade pública nacional, certo? Até, desculpa aqui, vou fazer uma intervenção, até porque Pois não. já tinha sido decretada pelo decreto-lei, exato. Decreto-lei, né? Então ela vem, na verdade, para reforçar o decreto-lei número 6 lá, né? Pois bem, e para fins trabalhistas, a medida é específica nesse sentido, para fins trabalhistas, constitui, hipótese de força maior nos termos do artigo 501 da CLT. Então, o governo federal, por meio do parágrafo único do artigo 1º, já declarou o seguinte: estamos em estado de calamidade pública e em situação de força maior. O que isso significa? A força maior outorga ao empregador alguns direitos que ele não teria numa situação comum, se não fosse de força maior, certo? Entre eles, a possibilidade de redução salarial, que veio hoje já bem mais detalhada com a 930. Então, o que eu tento dizer com isso? Que essa declaração de força maior prevista no parágrafo único do artigo 1º da 927 já autoriza o empregador a tomar algumas atitudes. E aí a gente volta para a previsão da nossa CLT. Que a CLT tem uma previsão no artigo 503 que diz o seguinte, olha, o empregador poderá, no caso de força maior, reduzir o salário em até 25%. Só que eu tenho para mim que este artigo, e aí eu me alio ao posicionamento de vários magistrados e doutrinadores nesse sentido, inclusive um juiz que é bastante cuidadoso nas suas aplicações, o Dr. Ney Maranhão, que faz parte de uma liga trabalhista, o quarteto trabalhista que eles chamam, e tem um Instagram aí para quem quiser seguir, e eles tratam muito sobre esse tema, de que esse artigo que a CLT traz, que prevê a redução salarial, ele é inconstitucional. Porque a Constituição Federal traz lá no artigo 7º, inciso 6º, o seguinte: pode haver redução salarial, sim. Mas desde que eu tenha acordo coletivo ou convenção coletiva, ou seja, eu preciso do aval do sindicato. Já o artigo da CLT diz, não, pode fazer sozinho. Então passa por cima da lei federal, da Constituição. E tem uma outra problemática. Eu acho até que não foi por conta da suposta, não digo suposta porque eu também acredito que seja inconstitucional por conta da força, é uma cláusula pétrea. Sim. É irredutível. Então, exato. Se o salário é irredutível e você não tem aqueles pressupostos completos do artigo para poder fazer valer a lei, leia-se que ela não pode, que ela não é válida. Pronto. Exatamente. Então aí pronto, acabou. Agora, eu acho até que essa revogação não veio por conta disso. Até porque acho que o governo não estava muito preocupado com isso, ele estava mais preocupado em segurar a comoção social. Sim. Então, beleza, ele segurou aquela primeira comoção social por conta do artigo 18, que realmente, também a meu ver, foi muito severo, mal redigido, até porque não previu nenhum tipo de auxílio para o próprio empregado, vinha trazendo vários para um empregador, mas não trazia nenhum tipo de auxílio para o empregado, que simplesmente ficaria 4 meses em casa sem nada receber, certo? Aí veio agora nosso próximo tema, a MP 936, que regulou essa questão tanto da redução da jornada quanto da suspensão do contrato de trabalho. A primeira dúvida que eu recebi aqui no escritório sobre a MP 936 era sobre se podia alterar um valor inferior àqueles 25% que a MP trouxe. Então a MP trouxe 3 medidas, vamos resumir aqui basicamente. Pode reduzir 25%, 50% ou até 70%. O que ela reduzir será complementado, aliás, o que o empregador reduzir
vai ser complementado pelo governo federal através do seguro-desemprego. Que surge uma segunda dúvida que nós vamos tratar daqui um pouquinho, vamos finalizar isso aqui. Mas vamos lá. Então, posso reduzir menos do que 25%? Pode. Porém, o governo não vai complementar a parte que você reduziu. Não é isso? A ideia que me traz aqui nessa primeira análise é a seguinte. Lógico que para o governo fazer essa possibilidade de redução salarial, redução de jornada, mas principalmente a redução salarial, porque o governo vai auxiliar com um determinado valor, ele impôs essas regras de degraus aí, 25, 50 e 70. Por quê? Porque, senhores, convenhamos, num país de grandezas continentais como é o Brasil, não tem como o governo falar, olha, você que tem o benefício, bate lá na porta do Senado que nós teremos 2 ou 3 pessoas para te atender. Não, a dimensão disso é muito grande. Então, o que acontece? Ele tem que colocar suplementos, complementos de corte, ou seja, para dizer o seguinte, olha, fulano e fulano têm direito, o restante não. E esses que têm direito, ele tem que pôr, ele, governo federal, ferramentas para fazer o pagamento. Então, por que eu acho que foi limitado em 25, 50 e 70? Porque o próprio governo federal falou, olha, com essas 3 numerações eu consigo trabalhar sem precisar despender um novo tipo de trabalho para fazer isso. Então, como você bem disse, eu posso fazer um redutor inferior, por exemplo, a 25? Posso. Porém, eu não terei auxílio do governo. Vai ter que arcar. Então, em regra geral, o governo está falando assim, quem reduzir 25, 50 ou 70, eu me disponho a auxiliar. Agora, quem quiser reduzir no potencial diferenciado, aí é a chave do governo, 25, 50 e 70. E aí outra dúvida que eu até recebi aqui foi no sentido de, se eu reduzir, por exemplo, vamos colocar de forma prática o negócio, um cidadão que recebe acima de 12 mil reais. Esse cara vai poder negociar diretamente com o empregador por conta da MP 936 autorizar isso. Os que recebem entre 12 e 3 vão ter que fazer por meio de acordo coletivo e os que recebem abaixo de 3 também vão poder fazer individualmente. Mas vamos lá. Esse cara que recebe acima de 12 mil, digamos que ele tenha uma carga de jornada de trabalho e de salário reduzida em 70%. Os outros 70% deveriam ser complementados pelo governo. Mas aí vem a dúvida, esse vai ser 70% do integral do que ele teria para receber sobre a diferença desses 12 ou 70% do salário mínimo? Do seguro-desemprego. E é sobre o seguro-desemprego, não é sobre a diferença. Ou seja, o cara que recebe 13 mil, aliás, vamos colocar 12 para arredondar aí, para fazer uma conta bonita. 12 vai receber 4 se tiver 70% reduzido, mais 70% do teto do seguro-desemprego. Vai dar aí uns 800 reais, mais ou menos, 900 reais. Vamos entender o seguinte, partindo dessa premissa. O seguro-desemprego no Brasil, vamos supor aqui esse cidadão que recebe 12 mil. Se ele é mandado embora, a qualquer tempo, independente de pandemia ou não, ele tem direito ao seguro-desemprego. Pois bem, mas ele ganha 12 mil de seguro-desemprego, que é o salário dele? Não. Porque o valor máximo que o país paga a título de seguro-desemprego é R$ 1.813. Então, mesmo que a pessoa ganhe 20 mil de salário, quando ela for beneficiária de seguro-desemprego, ela vai ganhar 1.813, ok? Então há, lógico, um escalonamento, né? Quem ganha um salário mínimo não vai ganhar 1.800 de seguro-desemprego, vai ganhar o valor correspondente ao salário que ele ganhava. E aí a MP traz nesse sentido, e isso gerou muita dúvida para os empregados, porque o que aconteceu com a população? O empregado pensou o seguinte, ótimo, eu ganho 12 mil reais, pensando nessa hipótese, meu empregador vai reduzir 70%, ou seja, o empregador vai pagar só 4%. O valor que resta para chegar em 12%, a União vai pagar. Não. Se o seu salário foi reduzido em 70%, a União vai pagar 70% do teto do seguro-desemprego. Ou seja, 70% de 1.800. Exato. Bom, dúvida sanada, eu vou fazer um segundo bloco, porque não cabe tudo aqui dentro desse primeiro bloco, e nós voltamos daqui a pouco com um pouquinho mais sobre a MP 936 e vamos dar uma pincelada na nova aí, a 944. Até mais, pessoal. Um abraço.